A maneira como nós vamos considerar o que é errado ou certo depende muito dos primeiros ensinamentos. Na psicologia, a gente aprende que uma criança que ainda não tem maturidade cerebral para compreender uma regra da vida, por exemplo, ela vai se disciplinar jogando, brincando, porque toda brincadeira tem regras. Por isso que é tão fundamental à vida de uma criança que ela brinque. Brincadeiras que têm regras, brincadeiras que exigem dela uma adesão ao coletivo. Isto é, eu vou participar de uma brincadeira e o meu colega é meu companheiro na brincadeira. Às vezes, o brincar solitário não educa tanto quanto o brincar acompanhado, porque a gente vai aprendendo as regras da vida por meio de brincadeira. Até a brincadeira tem regra. Então, ao longo da minha vida, eu vou exercitando a minha lida com meus erros de acordo com os aprendizados que eu tive. Se eu fui uma criança que foi educada para compreender o que é certo, o que é errado, é claro que ao longo da minha vida, eu vou identificar melhor os meus erros. O grande é quando você é uma pessoa adulta, mas tem uma dificuldade enorme de reconhecer quando você erra. Faltou lá na infância o exame de consciência, que, minha gente, tudo em nós. Mas é impossível uma pessoa se tornar madura sem ela ter educado seu espírito. E a educação do espírito passa pela formação do caráter. Se eu não tive uma boa formação moral dentro de casa, eu vou ser um homem inescrupuloso. Não vou respeitar absolutamente ninguém, porque eu cresci num contexto de desrespeito. Não aprendi a respeitar os outros. Não aprendi nem mesmo a fazer uma revisão da minha vida para identificar quando é que eu erro com aquelas pessoas. Dificilmente eu vou conseguir viver relações saudáveis e maduras, diferente de quem teve a oportunidade de crescer dentro de um lar educativo. Por isso que, nos dias de hoje, tem se tornado um desafio enorme educar os nossos filhos. Primeiro, que muitas vezes nós não temos tempo nem de estar com eles, a vida vem com uma agenda de atividades exaustiva. Mas não perca o hábito de toda vez que você puder estar com seu filho, com sua filha, educar o espírito para entender o que é certo, o que é errado. Nós estamos num mundo cada vez mais sem regras, onde temos que saber o que é certo, o que é errado. Tudo parece nivelado por baixo. Tudo precisa ser normalizado. Desvio de caráter não pode ser normal. Uma pessoa agir de forma injusta não pode ser normal. Alguém viver no ódio constantemente não pode ser normal, mesmo que isso aparente ser religião, porque às vezes, religiosamente, encontramos justificativas para odiar os outros. O pior pecado é esse: parecer religioso, mas ser alguém em que a maldade domina. Deus me livre, não podemos ser assim. O espírito precisa ser educado para compreender o que é certo e o que é errado. Prejudicar o próximo é errado. Espalhar fofocas é errado. Desejar o mal a alguém é errado. Odiar é errado. Para nós cristãos, ódio é incompatível com o cristianismo. Mas infelizmente criamos um cristianismo paralelo que permite tudo isso. A pessoa fofoca o dia inteiro, mas comunga todos os dias. Que comunhão é essa que não transforma o comportamento? Muitas vezes ninguém se questiona de que falar mal do outro é pecado. Mesmo assim estão lá comungando, mas a língua não se contém. Criamos um cristianismo que tolera maldade e competição. Em minha experiência pastoral, muitas vezes vi dentro das comunidades equipes de liturgia se digladiando, como se fossem inimigas, falando mal umas das outras, competindo para ver quem realizava a missa mais bonita, rindo dos erros alheios. Ou então padres criticando uns aos outros, dizendo absurdos, como se estivéssemos em realidades diferentes. Estamos evangelizando, e nosso papel é evangelizar. Quando vejo um padre se destacando na evangelização, devo me alegrar, não sentir inveja, não agir mesquinamente criticando ou falando mal dele. Por onde eu for é delicado. Os fiéis nos observam. Se falo mal de um padre para um fiel, estou dando um testemunho terrível. Se falo mal de um padre com outro padre, estou dando um péssimo exemplo. Porque, como dizia o psicanalista, quando falamos mal de alguém, estamos revelando mais sobre nós mesmos do que sobre a pessoa de quem falamos, perdendo a referência do que é certo, do que é errado e de como devemos viver a vida cristã. Por isso, todo santo dia, não podemos dormir sem apresentar nossa vida limpa diante de Deus e pedir: renova-me, Senhor, eu não quero ser igual.
Qual é o igual? Qual é a comparação que estamos fazendo? O igual que não foi bom hoje. O homem fofoqueiro que fui hoje, eu não quero ser igual. Quero aos poucos evoluir e perder a necessidade de falar mal das pessoas. É tão bonito ver alguém vivendo o processo evolutivo da espiritualidade. Quando a pessoa perde a necessidade de comentar a vida alheia e passa a prestar mais atenção em si mesma e menos nos outros. Às vezes, nossos olhos se voltam totalmente para os outros porque não estamos dispostos a enxergar os erros dentro de nós. Muitas vezes tentamos corrigir no outro aquilo que ainda não corrigimos em nós mesmos. Acusamos no outro aquilo que fazemos de tudo para esconder em nosso próprio ser. Isso não é certo. E muitas vezes não temos consciência disso porque não fazemos o bendito exame de consciência. Então vamos vivendo, tentando conciliar nosso cristianismo com atitudes mesquinhas, pecaminosas, achando que é normal. Não é normal para nós cristãos, isso não é normal. É como aquela história de fazer propaganda da caridade. O que acontece? Eu me lembro que o vídeo foi compartilhado em outros perfis. É impressionante como havia pessoas ali, que se dizem cristãs, defendendo a divulgação da caridade. Não sou eu que estou dizendo. Foi Jesus quem disse: "O que sua mão direita faz, a esquerda não deve saber." Quando fores orar, não faça barulho para chamar a atenção dos outros. Quando fizer o bem, não faça alarde, porque caso contrário não tem valor diante de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, e ainda assim a pessoa quer rebater Cristo. Dá para entender um cristianismo assim? Aquela resposta imediata é uma tentativa de justificar. Tenho necessidade de fazer caridade, mostrar o bem que faço, então vou dizer. Não é assim. É exatamente como Jesus disse. O que ele disse está registrado, claro, e foi ele quem disse: "Se alguém alterar uma só letra do que falo, que amarre uma pedra no pescoço e se jogue no fundo do mar." Ele falou isso em relação às crianças, mas na verdade, vale para qualquer situação que alguém queira distorcer do que ele disse. Porque parece mais fácil viver o cristianismo do jeito que queremos. Queremos conciliar nossa vaidade, a necessidade de ter likes com a vida cristã. A pessoa vai para a academia, posta uma foto de camiseta ou uma foto sexy no espelho querendo chamar a atenção para o corpo, para o bem-estar, e ela tem direito de fazer isso. Mas um versículo bíblico: então aí tudo está errado. Com todo respeito, está completamente errado. E o pior, não conseguimos perceber que nossa atitude pode ser incoerente. Muitos chegam a dizer que o que Jesus disse não vale para os dias de hoje. Mas quando falo que a caridade cristã precisa ser feita com discrição total, não estou inventando nada. Estou repetindo o que Jesus disse. E então aparece quem se acha no direito de contradizer Jesus. É disso que estamos falando. O mundo está assim para justificar nosso comportamento. Queremos ajustar o Evangelho ao nosso modo de viver. Tentamos mudar o Evangelho para que ele fique mais leve para nós. Mas não se você é cristão ou cristão. Se quer fazer o bem, ninguém deve fazer propaganda do bem que realiza. Ponto final. O resto é conversa que inventamos. É isso? Tá difícil. Precisamos resgatar a compreensão do que é bom senso, do que é certo e do que é errado. Porque caso contrário, não teremos o que ensinar aos nossos filhos. Se fazemos todo esse circo em torno do Evangelho, não teremos autoridade para orientar nossas crianças sobre o que é certo e o que é errado. Uma vez me perguntaram como lidar com uma mãe que não ama suas filhas. Você já imaginou isso? E acontece mais do que imaginamos. Muitas vezes a maternidade não é uma escolha. E deveria ser. Não é pelo fato de você estar biologicamente programada para ter filhos ou pelo fato de você ser mãe em potencial que isso obriga você a ser mãe. Você tem todo o direito como mulher de dizer: "Eu não quero ser mãe e está tudo certo." Você pode optar por um estilo de vida que não inclua a maternidade. Quando você trouxe uma criança ao mundo, assume uma responsabilidade que dura toda a vida. Não dá para abrir mão. Eu não vou amar minha filha. Ao gerar um filho, precisamos viver a experiência do cuidado com ele. Senão ele não sobrevive. Seres humanos, somos as criaturas que nascem mais dependentes. Precisamos de muitos cuidados para sobreviver. Se a mulher não tem vocação para a maternidade,
ela já enfrenta dificuldades desde o início. Por isso, às vezes, quando cometemos o erro de ter um filho, mesmo sabendo que não queríamos, iniciamos uma cadeia de erros, uma sequência interminável de problemas. Claro, se você não queria ser mãe e, de repente, se depara com a responsabilidade de levar a maternidade até o fim, é natural se desorientar. A maternidade é vocação. E digo a você, há filhos que percebem que sua mãe não os ama, ou não ama na medida que esperavam que ela amasse. Você precisará construir o seu próprio caminho, a experiência do perdão, olhar para a sua história, reconhecer que sua mãe cometeu erros quando teve você, admitir que não é confortável perceber que ela não amou você da forma que desejava. Mas você perdoa, e nesse momento vai criar espaços de oração para viver esse perdão. Existem métodos interessantes. Você pode sentar, fechar os olhos e se imaginar diante da sua mãe dizendo a ela em oração aquilo que muitas vezes, pessoalmente, você não teve coragem de expressar. Fale o que sente em oração. Desabafe diante da imagem da mãe que você imagina. Diga a ela o que ela precisa ouvir. Ou se tiver coragem e fizer de forma caridosa, diga pessoalmente. Mesmo falando pessoalmente, depois precisará vivenciar o processo de cura. Perdoar sua mãe por não ter amado você como gostaria de ser amado e seguir a sua vida. Quem sabe, refletindo, você também identifique se tem a mesma dificuldade. Se na condição de pai, não saberá honrar seu filho. Evite repetir os erros da paternidade. Há profissões que dificultam muito a experiência da paternidade ou maternidade. Seja honesto consigo. Não reproduza no seu filho aquilo que fizeram com você. O pior erro é a repetição do que nos fizeram de errado. Nas situações e nas amizades, busque oferecer o amor que sua mãe não pôde oferecer. Sei que um amor não substitui outro, mas o ser humano é capaz de viver muitos amores. E confesso, a amizade é o amor mais bonito que podemos viver. Tanto é que o fruto final de todo amor é a amizade. Um casal que se amou ao longo da vida. O que restará quando já não houver mais os mesmos atrativos da juventude? A amizade. O mesmo vale para pai e filho. Você será pai no momento em que precisar ser pai. Será mãe no momento em que precisar ser mãe. Não deve negligenciar a oportunidade de exercer autoridade na vida dos seus filhos. Depois, quando eles não precisarem mais de você, o que resta é amizade. E então aquelas pessoas que ao longo da vida você vai encontrando e percebe: quero você na minha vida, não consigo viver sem você. O amor não substitui o amor da mãe. Ele permite que você viva outras experiências de amor que vão preenchendo afetivamente a lacuna que ficou. Não sei do ponto de vista psicanalítico ou psicológico o impacto de não ser amado pelo pai ou pela mãe, mas você pode ser amado por outras pessoas. Pode construir vínculos de fidelidade. Você tem capacidade para isso. O coração humano é admirável. O que o ser humano é capaz de fazer quando ama é impressionante. Inclusive amar e praticar o bem sem precisar divulgar. Quando amo de verdade, às vezes não é alguém que vi naquele dia, mas tenho uma atitude amorosa por essa pessoa. O próprio amor me basta. Não preciso do reconhecimento dos outros. Não é só saber que fiz o bem. Aquela pessoa já é suficiente. Eu e Deus sabemos o bem que praticamos. Você é capaz de gerar sentimentos nobres quando ama. É uma forma preciosa de preencher o coração com as lacunas que ficaram. Construa o amor com quem deseja construir com você. Ame sempre que puder. Ame apenas. Fique onde houver amor. Se perceber que onde você está não existe amor suficiente, vá embora. Se você está batendo numa porta que não se abre, ou insistindo com alguém que não valoriza sua presença, faça uma experiência de amor próprio e descubra onde pode viver isso. Existem muitos lugares no mundo precisando de amor. Existem inúmeros lugares onde a caridade acontece e você pode fazer parte disso. Nada preenche mais o coração do que se unir a pessoas que praticam o bem. Não é à toa que trabalhos voluntários e ONGs fortalecem tanto o espírito de quem se sente vazio. Que Deus nos abençoe neste propósito. Que possamos transformar em nós tudo aquilo que nos impede de viver o amor que nos constrói e nos reconstrói quando a vida nos machuca. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais, se inscreva no nosso canal e ative as notificações.
Isso nos ajuda a continuar nosso propósito, que é levar fé e esperança para todos. Obrigado pela sua companhia. Que esta semana seja repleta de bênçãos, sob a proteção de nosso Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.